mas entenda que há uma parte que é para você, há uma parte separada para você. Então entenda, toda a ministração, ela tem uma parte específica para você, e nós devemos realmente entender aquilo que o Senhor está nos falando, porque Ele pode estar nos falando de uma maneira diferente. Para você pode falar de uma maneira, para mim outra, por mão de outra maneira, em cima da mesma palavra, da mesma pregação. Então é importante a gente ficar com o coração aberto a tudo o que acontece, desde o momento que a gente chega na igreja até o momento que sai. Amém? Se você trouxe sua Bíblia, eu queria convidar você a abrir 1 Reis 19. 1 Reis 19. Verso 19. 1 Reis 19. Amém? 19 diz o seguinte: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e minha mãe, e então eu seguirei. Elias respondeu: Vá e volte, pois já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou. E com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o serviu. Amém? Até esse momento. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o chamado de Eliseu. O que nós podemos filtrar e absorver acerca desse chamado, desse grande homem que foi Eliseu. E é interessante que, se você ler um pouquinho atrás, a história, ela estava narrando quando Elias, ele vai para a caverna, tem aquele famoso momento ao que a maioria de nós já conhece. Ele teve uma crise existencial, com medo, depois de ter feito um grande milagre, e ficou com medo de Jezabel, e procurou um esconderijo para si. Então, depois desse momento, Deus fez novamente uma chamada para ele e disse: Elias, você deve seguir adiante. E mais do que isso, Deus, ele deu uma palavra para Elias, que ele iria encontrar aquele que iria o substituir. Elias estava próximo de escolher o seu sucessor. Então Deus ordenou Elias que ungisse Eliseu para o seu ministério profético e que futuramente seria o seu sucessor. Então é interessante que Elias, ele lança a sua capa sobre Eliseu. E naquele momento, naquela época, um profeta lançar uma capa tinha um significado muito grande, porque quando o profeta ele lançava uma capa sobre alguém, ele estava dizendo: você deve me seguir e ser submisso à autoridade do profeta. Também receber a capa de profeta significava um chamado divino, um chamado profético para a sua vida. Deus estava chamando para um novo propósito, uma nova jornada. Então, o lançar a capa tinha um propósito espiritual muito grande. E Eliseu, ele já sabia desse conhecimento, do peso que era receber essa capa do profeta. É interessante que Eliseu, ele sabia da dura perseguição contra Elias, e principalmente contra os profetas contemporâneos. Veja que nós estamos na época de Jezabel, a qual ela fazia questão de mostrar a sua autoridade e a sua contrariedade ao povo hebreu. Então Eliseu, ele estava um pouco por fora de tudo aquilo que estava acontecendo, mas ele sabia a perseguição que estava acontecendo sobre aqueles profetas, sobre Elias. E por outro lado, Eliseu, ele estava com uma vida, podemos dizer, estável.
porque ele tinha uma profissão. Ele tinha bois, tinha bens materiais, e na época você ter um campo e principalmente ter animais era sinal de fartura, era sinal de riqueza. Poucos tinham. Então naquela época alguém que tinha um campo, tinha bois para lavrar na terra, era considerado alguém com extrema riqueza, com fartura. Então Eliseu, ele tinha uma vida estável, estava trabalhando com as suas juntas de bois. E naquele momento que Elias, ele joga a sua capa sobre Eliseu, ele pede para ele beijar o pai e a mãe. Elias diz: vai e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Você já sabe. Eliseu já sabia o propósito a qual estava por vir sobre a sua vida. Eliseu já estava sabendo daquilo que estava por vir na sua jornada, o qual Deus tinha preparado para ele. Então Eliseu, ele deixou tudo que prendia no seu passado para viver o seu chamado. Eliseu imediatamente, ele largou as suas juntas de bois, largou o seu instrumento de trabalho, sua carroça, e resolveu de uma hora para outra seguir aquele profeta, seguir o seu chamado, porque ele sabia que aquele chamado não vinha de homem, vinha de Deus. Era Deus propondo um novo caminho para ele. Então Eliseu sabia que não seria fácil seguir aquele chamado, mas ele decidiu de uma vez por todas que ele não voltaria à velha vida novamente. Sabe? E quando Deus, ele nos toca, é para viver uma nova vida, é um novo propósito. E quando Eliseu entende esse chamado, na mesma hora, ele se despede do pai e da mãe, mas a palavra diz que antes dele seguir Elias, o que ele fez? Ele pegou a sua carroça, ele botou fogo na sua carroça, matou os bois, e ali mesmo assou aquela carne, e chamou todo o povo que estava à sua volta, e ofertou um banquete para eles. Veja que muitas daquelas pessoas, de repente nem teriam uma oportunidade de comer uma carne, de comer algo decente, mas naquele momento, a partir daquele chamado, Eliseu decide queimar, não deixar nenhum rastro do seu passado. Ele queimou tudo, e com o que ele tinha, ele ofertou ao seu povo o que ele tinha de melhor. Ele deu um banquete para o seu povo. Ele renunciou ao seu passado, renunciou à sua velha vida, para seguir um novo processo, um novo chamado. Eliseu, ele usa a carroça para queimar e alimentar aquele povo. É interessante que isso simboliza o quê? Uma oferta. Ele, antes de seguir o profeta, ele ofertou algo. E o primeiro ponto que eu queria deixar claro para nós essa noite é que toda renúncia que nós fazemos é uma oferta que agrada ao Senhor. Toda renúncia que nós fazemos da nossa velha vida, do nosso passado, em prol de seguir um novo propósito ao qual o Senhor tem nos chamado, é uma oferta ao Senhor. Às vezes nós ficamos nos prendendo: como eu posso ofertar e fazer algo que agrade ao Senhor? O que eu posso fazer para agradar ao Senhor? Simplesmente renuncie a algo do seu passado que você sabe que deve renunciar, e você vai estar fazendo uma oferta que agrada ao Senhor, porque toda renúncia é uma oferta ao Senhor. Então Eliseu, ele queimou a sua carroça, demonstrando que ele estava entregando o seu futuro nas mãos de Deus. Eliseu, ele podia muito bem ter guardado o seu instrumento de trabalho, guardado os seus bois, e decidir então seguir uma aventura com o profeta. Caso não desse certo, ele podia voltar para o seu instrumento de trabalho, voltar para a sua velha vida, a qual já ele estava. Mas não, Eliseu foi ousado. A partir do chamado da sua vida, ele decide queimar o seu passado, queimar a velha vida, para que ele não tivesse em um momento de fraqueza para onde voltar. Ele entendia que a partir daquele momento era uma nova jornada para a sua vida, um novo propósito, e ele não queria que o seu passado fizesse com que ele voltasse atrás, com que ele retrocedesse no seu chamado. Então Eliseu, ele resolve queimar de uma vez por todas o seu passado, para que nada viesse ofuscar aquilo que Deus já tinha sobre a vida dele. Sabe? E
e tendo fé, entregando o seu futuro nas mãos de Deus. Ele não sabia aquilo que estava por vir. A única coisa que ele tinha uma certeza é da perseguição, porque ele sabia o que estava acontecendo naquele ambiente. Então ele decide ir para uma jornada, muitas vezes uma jornada suicida por muitos, porque esse era o cenário daquela época, mas ele decide entregar o seu futuro nas mãos de Deus. Sabe, e na maioria das vezes nós não entregamos o nosso futuro, os nossos caminhos nas mãos de Deus. Muito pelo contrário, o mais normal e corriqueiro é nós pedirmos para que Deus abençoe os nossos caminhos. Não é? Isso é uma oração muitas vezes corriqueira em nossa vida. Nós pedimos para que Deus abençoe os nossos caminhos. Está errado? Não está errado, mas se nós formos entender o que a palavra nos ensina acerca disso, nós não precisamos pedir para que Deus abençoe os nossos caminhos. Sabe por quê? Porque a palavra nos mostra que Deus já tem um propósito e um caminho individual para cada um de nós. Deus já tem um caminho para cada um de nós. Nós é que muitas vezes não estamos seguindo Ele. Então, a palavra diz que os planos de Deus sempre são para o bem e não para o mal. Os planos e os caminhos do Senhor para mim e para a sua vida sempre serão de bem e não para o mal. Vai ter aflições, dificuldades, com certeza, mas ao fim, se nós estivermos com Ele, nós venceremos, porque os caminhos de Deus nunca são para o mal. Então, se nós entendermos assim como Eliseu, e entregar o meu futuro nas mãos de Deus, a partir do caminho que Ele já me chamou, eu posso ter a certeza que esse caminho não será um caminho de mal, será um caminho de bênção. Embora as dificuldades, as tribulações, será um caminho de bênção. Então a minha oração a partir disso, ela precisa ser muitas vezes restaurada, modificada, e não orar para que Deus abençoe os meus caminhos, e sim orar para que eu realmente venha encontrar e seguir os caminhos de Deus, que já são perfeitos para a minha vida. Orar para que Deus abra os meus olhos e eu enxergue o caminho que Ele já tem proposto para a minha vida. O caminho que muitas vezes Ele já me chamou no passado, e eu não quis seguir porque eu achava que era difícil, porque teria muitas aflições, muitas dificuldades lá na frente, e eu resolvi seguir o meu caminho. E eu começo muitas vezes a orar pedindo para que Ele abençoe esses caminhos a qual eu já estou. E muitas vezes Deus não faz. Por quê? Porque Deus quer o melhor para nós. E muitas vezes o melhor não é aquilo que você está caminhando hoje. É aquilo que você deveria estar caminhando. E muitas vezes não acontece porque a nossa oração está errada. Não é para que Deus abençoe os meus caminhos. É para que eu venha trilhar os caminhos dEle. Porque os caminhos dEle já são perfeitos também. Porque os planos de Deus sempre são para o bem e nunca para o mal. Eliseu serviu Elias por 10 anos. Olha só, 10 anos Eliseu serviu Elias, foi submisso e fiel à sua autoridade. Ele recebe um chamado, tinha uma vida estável, recebe um chamado que seria um profeta, seria o sucessor de Elias. Mas por 10 anos, veja só, por 10 anos ele serve Elias. Ele é submisso à autoridade de Elias. Ele sabia que a autoridade espiritual estava sobre ele. E muitas vezes nós não sabemos esperar o nosso tempo. Nós achamos que receber um chamado é receber uma promessa do dia para a noite. Mas sempre há um processo, sempre há um propósito. E muitas vezes quando nós não entendemos esse tempo, nós acabamos voltando às velhas práticas do passado. Por quê? Porque nós não queimamos a nossa carroça, assim como Eliseu. Nós até decidimos seguir o caminho a qual Deus tem proposto para a minha vida, mas será que eu realmente abandonei, queimei aquele passado a qual Deus me tirou para viver uma nova vida? Porque na primeira dificuldade que eu tenho como cristão, e não são poucas, naturalmente, a primeira vontade natural que vem para mim é voltar a fazer o que eu fazia antes. Por quê? Porque eu já estava lá. Era errado, era, mas, poxa, lá já estava tudo pronto, naquele passado. E muitas vezes eu não abandono de fato o meu passado para seguir o meu propósito. E nós não fazemos assim como Elias, como Eliseu, de abandonar a sua velha vida. Porque mais uma vez, quem já foi tocado pelo Senhor não tem para onde voltar.
Nós precisamos entender isso, irmãos. Aquele que foi tocado não tem mais para onde voltar. Não adianta nós ficarmos achando que uma hora ou outra eu vou voltar à velha vida. Irmão, você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Ele te tirou do ambiente de morte para que você tivesse a oportunidade de alcançar a salvação, a vida eterna. Então nós não temos por que querer voltar à velha vida, às velhas práticas. E aqui é onde se enquadra o tão conhecido, agora me fugiu a palavra, desviado. O desviado. O que é um desviado? Praticamente tem dois grupos de pessoas. Aquelas pessoas que iniciaram o processo de conversão com o Senhor, entenderam o seu chamado, entenderam o seu propósito, começaram a caminhar, trilhar os caminhos do Senhor, mas não aguentaram o propósito, não aguentaram o processo, porque o tempo do chamado, o tempo da bênção não chegava nunca, e acabam decidindo voltar à velha vida. Por quê? Porque não verdadeiramente abandonaram as velhas práticas, aquelas velhas práticas do passado. Então, essa pessoa resolve se desviar do seu caminho e voltar a praticar as velhas vidas. Porque todo aquele que se desvia, ele volta a praticar as mesmas coisas do passado. Por quê? Porque ele não rompeu o seu passado. Ele não queimou a sua carroça, ele não queimou o seu passado, ele não deixou para trás. Ele apenas seguiu um novo propósito, mas o seu passado ainda estava lá, ainda estava preso lá. E o outro grupo é aquele que nunca se converteu. Aquele que pode estar 5, 10 anos na igreja, mas nunca se converteu, sempre esteve ligado ao seu passado. Então esse nós nem podemos chamar de desviado, porque nunca se converteu. Um exemplo muito claro é Pedro. Porque veja só, Pedro, ele largou as suas redes para seguir um novo propósito. Deus chamou para ser pescadores de homens. Deus, através de Jesus, o chamou para um novo propósito. E Jesus disse mais, que ele seria pescador de homens, e que sobre ele estaria uma autoridade sobre a igreja. Então Pedro, ele ficou 3 anos, olha só, 3 anos seguindo Jesus, aprendendo de tudo aquilo que Jesus realmente estava colocando para eles, extraindo de tudo aquilo que o mestre estava direcionando a eles. Mas depois de 3 anos, Jesus é crucificado, morto e sepultado. Qual é a primeira coisa que Pedro faz quando Jesus é sepultado? Ele volta para a velha vida. Volta para onde? Pescar. Se você ler, no mesmo momento que Jesus ele é morto, sepultado, Pedro decide voltar para o mar pescar. De um lugar onde Jesus já havia tirado ele totalmente, porque não era mais aquela vida para ele seguir, era para ele seguir um novo propósito, ser pescadores de homens. Mas Pedro não abandonou realmente o seu passado, ele só deixou guardado. E na primeira dificuldade, onde Jesus não estava por perto, o que ele fez? Voltou para o seu passado, voltou para as velhas práticas. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, ao ressuscitar o 3º dia, ele começa por 40 dias passar alguns direcionamentos para o seu povo. Então, Jesus, ele vai na beira do mar, e lá está Pedro pescando. Então Jesus, ele tem novamente um encontro com Pedro. Ele pergunta: Pedro, por 3 vezes, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro cai a ficha e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus vira para ele e diz: Pedro, tu apacenta minhas ovelhas. Pedro naquele momento entendeu: poxa, era o propósito desde o início e eu não entendi. Jesus teve que voltar novamente e dizer: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Foi para isso que eu te chamei, Pedro. Não é para ficar pescando, é para você ir além, ser pescador de homens, salvar almas. É para isso que eu te chamei, e você resolve voltar para a velha vida. Mas Pedro entendeu que realmente o propósito era seguir e não voltar para trás. E muitas vezes, irmãos, nós aceitamos seguir um novo caminho com Cristo, mas nós não abandonamos de fato o nosso passado, as velhas práticas, sabe? E no primeiro momento de dificuldade que nós temos,
nós já queremos voltar para trás. Aconteceu mesmo com o povo hebreu durante 40 anos, irmãos, vendo milagres todos os dias, maná caindo do céu, água saindo da rocha, sabe, bolo de fogo, uma nuvem que os protegia, os guiava, a roupa, calçado que não se desfazia, vendo milagres, sabe, e chega um ponto que eles ficam com saudade de voltar para o Egito, irmãos, querem voltar para trás. Sabe por quê? Porque eles dizem o seguinte: nós sentimos saudade do quê? Das cebolas e dos pepinos do Egito. Irmãos, olha só o ponto que chega. Eles tinham um propósito a seguir, eles sentem saudade de pepinos e cebolas. E não era como um ingrediente, era o que eles tinham para comer. Era isso que eles tinham para comer. Então imagina só, irmãos, chegar ao ponto de eles desejarem voltar para trás para comer pepino e cebola, sendo que eles estavam vivendo promessa, vivendo milagre todos os dias. Mas na primeira dificuldade eles querem voltar para trás. Por quê? Porque eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. O Egito não tinha saído deles. Então nós temos que cuidar, irmãos, para nós não voltarmos às velhas práticas. E nesse ponto eu quero entrar. O que são as velhas práticas? O que eu preciso cuidar? Porque assim como Eliseu, a partir do momento que nós recebemos um chamado do Senhor, e se você está aqui, tenha certeza que você já recebeu um chamado do Senhor sobre a sua vida, nós precisamos de uma vez por todas nos desfazer da nossa velha vida, das nossas velhas práticas, para alcançar o novo propósito. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, muitas vezes até servindo, mas ainda praticando velhas práticas: adultério, prostituição, mentira, idolatria, inveja, pecado, irmão. Você acha que crente não comete pecado, irmãos? Claro que sim. Nós pecamos todos os dias, mas existem alguns pecados que já eram para nós termos vencidos em Cristo Jesus, e nós ainda temos guardado dentro de nós. Sabe aquelas atitudes que muitas vezes meu irmão que está todo dia do meu lado não sabe o que eu faço? Esse pecado, essas atitudes você precisa de uma vez por todas queimar, deixar no seu passado, porque você está em um novo caminho, um novo propósito. Independente de quanto tempo você tem de conversão, você precisa de uma vez por todas deixar as velhas práticas para trás, abandonar os seus pecados de estimação, aqueles pecados que você deixa guardadinho, num primeiro momento de fúria, de angústia, a qual Deus não responde a minha oração, eu já começo a cometer esses pecados, aqueles pequenininhos, que muitas vezes nem todo mundo vê, mas quem está perto de mim enxerga. Muitas vezes passa a ser um momento de vergonha para mim. Então eu preciso me desfazer, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Segundo ponto, traumas do passado. Isaías 43:18 fala o seguinte: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Eis que faço coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Olha só que interessante, Isaías fala: agora mesmo está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Porque eles estavam ligados a coisas do passado. Sabe, no primeiro culto do domingo, o pastor falou um pouco sobre isso, sobre as lembranças do passado que nós muitas vezes queremos esquecer e não conseguimos, e algumas que nós deveríamos lembrar, não lembramos. Mas existem traumas, irmãos, que nós precisamos de uma vez por todas. Existem, não todos os traumas, nós devemos ser libertos em Cristo Jesus. Sabe, uma coisa que nós, como cristãos, precisamos ter em mente, eu não quero que você se ofenda, mas nós precisamos parar de ser vítimas de nós mesmos. Vitimismo. Sabe, irmãos, hoje em dia, os crentes estão com um sentimento de vitimismo muito aflorado, sabe? Por traumas do passado. Então muitas vezes a gente não consegue exercer o nosso chamado, seguir à frente, por causa de traumas que eu passei no meu passado. Eu não estou dizendo que o seu trauma foi pouco,
Muitas vezes o seu trauma pode ser mais ou menos que o seu irmão, mas eu estou dizendo uma coisa: se você foi tocado pelo Senhor, se você foi chamado pelo Senhor, é porque Ele já te libertou do seu trauma do passado, e nós precisamos de uma vez por todas parar com esse vitimismo dentro da nossa igreja, irmãos. Sabe, o crente que é convertido, que está em Cristo Jesus, irmãos, não tem traumas, irmãos, ele venceu tudo em Cristo Jesus, amém? Na cruz está todos os nossos traumas, irmãos. Então nós não precisamos mais ficar remoendo coisas passadas, porque em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Então, irmãos, em nome de Jesus, de uma vez por todas, que nós não venhamos ser vítimas de nós mesmos, sair do nosso vitimismo, irmãos, sabe? E de repente isso é a sua carroça que você está carregando. Sabe, tem pessoas com um grande chamado na sua vida, um grande propósito, mas não consegue ir adiante, por quê? Porque está carregando um peso do passado. Muitas vezes esse peso são traumas que passou, mas verdadeiramente ainda não lançou aos pés de Jesus. Muitas vezes essa pessoa não consegue fluir mais o seu chamado, o seu ministério, por quê? Porque está carregando uma carroça com fardos pesados. E nós precisamos, irmãos, queimar essa carroça, fazer como Eliseu. Eu não quero deixar guardado, eu quero queimar. Nada disso vai atrapalhar o meu propósito, o meu processo. Eu quero uma nova vida em Cristo Jesus. Terceiro e último ponto: situações mal resolvidas, irmãos. Para esse ponto, irmãos, eu creio que é o ponto que mais nos aflige dentro da nossa igreja. Falta de perdão com familiares, amigos, irmãos de ministério. Sabe, tem pessoas que já foram tocadas, tem pessoas que já receberam muitas promessas, estão caminhando em cima do seu chamado, do seu ministério, mas tem situações mal resolvidas com pessoas, e isso acaba sendo um peso, um fardo, para que você possa seguir adiante e alcançar uma nova experiência em Cristo Jesus. Situações mal resolvidas com pessoas, com familiares, com amigos, com irmãos da igreja, muitas vezes pelo egocentrismo de não me dar ao luxo de ir pedir perdão, achando que o outro errou e o outro precisa se dar conta daquilo que está fazendo errado e vir pedir perdão. Mas o perdão, ele não é para o outro, é uma libertação para mim. Então eu preciso realmente ser liberto de situações mal resolvidas, seja na minha casa, com meus parentes. Sabe, muitas vezes a gente passa meses, anos sem falar com alguém, muitas vezes remoendo algo. Poxa, eu podia ir primeiro, falar algo primeiro, não, mas eu não quero, ele vai ter que vir falar comigo primeiro. Mas o tempo não perdoa, o tempo ele não perdoa, irmãos, e muitas vezes essa pessoa acaba até falecendo, e você carrega uma culpa de não ter dito simplesmente: eu te peço perdão. Você não ter dito simplesmente: eu te amo, mesmo por tudo aquilo que você me fez, eu te amo. E você não tem mais essa oportunidade, e você acaba carregando esse trauma, esse peso por resto da sua vida. E eu quero dizer para você: cuide para que você não carregue situações mal resolvidas para a sua vida. Se você está em Cristo Jesus, se você realmente está em um processo de conversão, você não pode ter situações mal resolvidas com ninguém, irmãos. Seja com familiares, seja com amigos, seja com irmão de ministério. Sabe, a caminhada ministerial é uma caminhada difícil. Você seguir o ministério não é fácil, porque lidar com pessoas não é fácil. E dentro de uma igreja, você servir ao lado de pessoas, você possivelmente vai se magoar com pessoas, possivelmente você vai se chatear com pessoas, e muitas vezes pessoas acabam abandonando igrejas, ministério, por situações mal resolvidas com o outro, por conflitos de ideias e opiniões, muitas vezes em prol do mesmo processo, do mesmo propósito, do mesmo objetivo, mas com ideias diferentes acaba afastando pessoas. E o objetivo do Evangelho não é afastar, é unir pessoas, propósitos. E eu quero dizer nessa noite que de repente pode ter alguém aqui que está do seu lado, que
porque muitas vezes precisa ouvir algo de você. Muitas vezes uma situação mal resolvida, a qual você acha que está tudo certo, mas para aquela pessoa está faltando um pedido de perdão. Me desculpa por aquele dia, me desculpa por aquele momento. Na nossa igreja está faltando mais momentos de perdão, porque ao sair daqui é muito fácil se juntar rodinhas de amigos e falar mal do outro, de situações mal resolvidas, mas nós estamos aqui para resolver nossas situações, e hoje nós não iremos sair daqui com situações mal resolvidas, principalmente entre o irmão da casa, principalmente entre aqueles que estão aqui, irmãos que servem a igreja, porque servir, irmãos, não é fácil, muitas vezes gera muitos atritos, mas nós precisamos nos resolver, e de repente tem alguém do seu lado, a qual você está caminhando por anos e anos, e está esperando de você um pedido de desculpa, irmão, está esperando de você um pedido de perdão, ou muitas vezes essa pessoa nem sabe que você está magoada com ela. Sabe aquela pessoa que para ela está tudo certo, mas você está chateado com algo que ela fez há meses atrás, há anos atrás, você está com aquilo preso dentro de você e a pessoa nem sabe, está do teu lado e nem sabe. Hoje é o momento de você virar para ela e dizer: olha só, você nem sabe do que eu vou falar, mas eu quero te pedir perdão. Perdão por um dia. Você não deve nem se lembrar, mas eu quero pedir perdão. Eu quero me livrar disso, porque eu não quero carregar nenhuma carroça. Eu quero ser livre no meu propósito, no meu processo. Paulo, depois que ele teve um encontro com Jesus, ele teve sua visão restaurada. Paulo, ele tinha tudo na sua vida, uma vida estável. Quando ele teve encontro com Jesus, a visão dele mudou. Ele enxergou a vida de uma outra maneira. Ele enxergou o evangelho de uma outra maneira. Seguiu um novo propósito, um novo processo. Por quê? Porque ele entendeu que ele precisava ter a sua vida restaurada, a sua visão restaurada. Porque todo aquele que é tocado pelo Senhor, ele precisa ter a sua visão restaurada e deixar as coisas do passado. Paulo, ele tinha tudo, irmãos, tudo. No seu passado, foi um jovem eloquente, tinha tudo que ele queria. Irmão, ele abandonou tudo, irmão. Ele não deixou nada no seu passado, nenhuma carroça, para que ele pudesse voltar para trás. E ele escreveu aos Filipenses dizendo: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este mesmo modo de pensar. Repetindo, todos que somos maduros, tenhamos esse mesmo modo de pensar. Ou seja, deixar situações resolvidas para trás, irmãos, deixar o passado para trás e seguir uma nova vida em Cristo Jesus. Abandonar, não simplesmente largar o seu passado para que no primeiro momento difícil você volte para ele. Realmente queimar, irmãos, queimar, fazer como Eliseu, de uma vez por todas, queimar e ofertar. Senhor, eu oferto essa renúncia para o Senhor. É para o Senhor, ninguém precisa ficar sabendo, é uma oferta minha para o Senhor. Então nesta noite eu quero dizer para você, irmãos, é o momento de você ofertar a sua melhor oferta ao Senhor. E qual é essa oferta? A sua renúncia. Renúncia daquilo que você já deveria ter renunciado, e ainda você está carregando esse fardo na sua vida. Você ainda está carregando essa carroça que te prende, para que você viva um novo propósito, um novo processo, um novo caminho ao qual Deus já tem posto para a sua vida. De uma vez por todas, nós precisamos nos livrar desses fardos pesados em nossa vida. E nessa noite eu queria que realmente você trouxesse à sua mente alguma situação que você precisa resolver hoje. Não deixe para amanhã. Se existe alguma pessoa que você precisa falar algo e não está aqui, irmãos, chegue em casa e resolva. Ligue, manda uma mensagem, não sei, resolva, diga: olha só, você pode não entender nada, não precisa entender nada, eu só quero te pedir perdão. Só isso, te pedir perdão por aquele dia, por aquela situação. Ponto. Mas não deixe para amanhã, porque amanhã você não vai fazer. Nós precisamos resolver o que nós temos que resolver hoje.
Amém? Hoje. Então eu queria nessa noite pedir para que você se colocasse de pé. Amém? Que você se colocasse de pé e que você